Olá, bom dia! Agora faltam 28 domingos para o primeiro turno das eleições, oportunidade em que você terá o seu rosto, o seu nome na urna eletrônica e as pessoas poderão votar em você. Pois bem, hoje nós estamos aqui para discutir o detalhamento da proposta de campanha da Isabel. A Isabel, retomando o que nós dissemos em encontros anteriores, é aquela moradora da periferia de Belém do Pará, né? Ela mora numa região, numa comunidade muito próxima dos rios, onde costuma alagar bastante e eles têm vários problemas relativos ao saneamento básico. E qual é a grande particularidade da história da Isabel, né? Ela própria já adoeceu várias vezes em razão dessa falta de pavimentação, já viu seus filhos das suas vizinhas adoecendo, né, em função desses alagamentos, e pior do que isso, ao procurarem os órgãos públicos, identificaram que aquela região já consta como pavimentada, ou seja, as ruas já constam como calçadas, quando isso não é verdade. Então eles se revoltaram, aquela comunidade decidiu atuar de forma mais firme na política, e aí a Isabel, né, foi escolhida, digamos assim, pelos seus vizinhos como a pessoa a se candidatar nas próximas eleições para o cargo de vereadora. Nesse contexto, nós temos claramente, então, a principal bandeira de campanha da Isabel, que é justamente a pavimentação, ou seja, o calçamento das ruas dessa comunidade onde ela vive, na periferia de Belém. E vamos aqui discutir os caminhos, né, para que ela possa especificar essa principal bandeira de campanha e ter pelo menos mais uma segunda bandeira de campanha, no intuito de que ela, enquanto vereadora, não ficará restrita apenas à própria missão particular dela. Relembramos então as principais atribuições de um cargo legislativo, ou seja, a Isabel ela vai concorrer ao cargo de vereadora do município de Belém, e como vereadora ela terá duas principais atribuições. A primeira delas, legislar, ou seja, propor leis ou votar em projetos de leis que tratem da organização do município, do orçamento. E em segundo lugar, a segunda principal atribuição será fiscalizar os demais poderes, né, e o cumprimento dessas leis, daquilo que foi determinado a pedido da sociedade. Lembrando que por trás de tudo isso está a principal função de um legislador, que é captar e servir de ponte entre as necessidades, os anseios da sociedade e o governo, né, e o Estado instituído, digamos assim. Então, para essa principal bandeira de campanha da Isabel, que é garantir a pavimentação das ruas da sua comunidade, ela pode seguir os seguintes passos. Inicialmente, entrar no site da Câmara Municipal da Prefeitura do município de Belém, do Pará, observar os projetos já existentes, né, e no sentido de que ela venha se ambientar sobre os orçamentos, o que é que já está proposto para ser feito na cidade, e eventualmente apoiar algum projeto em andamento ou propor ela própria, né, alguma iniciativa, algum projeto de pavimentação daquela região específica. Como esse projeto ele é bem focado, né, como essa principal bandeira de campanha da Isabel, ela é muito focada em pavimentar especificamente as ruas da comunidade onde ela vive, então o principal esforço que ela terá que ter é garantir na lei orçamentária municipal para os anos seguintes verbas que venham a pavimentar as ruas da sua comunidade. Então isso num primeiro momento pode ser a sua principal bandeira de campanha, sua principal promessa, e além disso fiscalizar a execução dessas obras, né? De repente até já está previsto no orçamento a pavimentação das ruas da sua comunidade. Caberá a ela, então, fiscalizar, acompanhar, né, cotidianamente a plena execução dessas obras, para evitar que se repita o que ocorreu no passado,
onde foi planejada a pavimentação da sua comunidade. No papel isso até ocorreu, só que em termos práticos não é o que se vê, né, na comunidade onde ela mora. As pessoas continuam sem calçamento, tendo alagamento, sem escoamento da água das chuvas e assim por diante. Então, repito, a principal bandeira, a principal estratégia da Isabel vai ser então de natureza orçamentária, ou seja, garantir recursos para a pavimentação específica daquela comunidade, para a pavimentação das ruas e, em segundo lugar, garantir a fiscalização cotidiana da execução dessas obras, né? Verificar que de fato estão sendo licitadas as obras de pavimentação das ruas, que estão sendo firmados os contratos, que especificamente as ruas da sua comunidade estão sendo priorizadas e assim por diante. Então a Isabel pode fazer isso consultando a lei orçamentária municipal, verificando se já existe alocação de recursos para isso e garantindo, né, junto à sua priorização política, junto ao prefeito da cidade, junto aos outros vereadores, que a comunidade onde ela mora não fique esquecida mais uma vez. Então esse é um ponto, é a principal bandeira de campanha da Isabel, e como uma segunda bandeira de campanha, ela pode tratar de diversos assuntos de interesse do município. Lembrando que numa esfera municipal, as principais atribuições são as de cuidar da cidade, de cuidar das redondezas, das creches municipais, eventualmente algum hospital de natureza municipal, leis relativas ao trânsito municipal. Então há uma restrição quando se está trabalhando na esfera municipal sobre o tipo de problema, sobre a amplitude do problema, né, que se pode atacar. Como vereadora, ela não terá espaço para tratar de assuntos como mudança na legislação penal, mudança na legislação trabalhista, mudança na legislação civil como um todo, porque esses assuntos são debatidos na esfera federal. Ela também não terá espaço para, por si só, com seus colegas vereadores, discutir problemas que sejam de interesse de vários municípios ao mesmo tempo. Isso será muito melhor trabalhado na esfera estadual, ou seja, pelos deputados estaduais e pelo governo do estado do Pará. Então, focando especificamente na situação da Isabel, uma vez que ela se coloca à disposição como candidata a vereadora, ela terá temas de interesse mais locais, ou seja, temas de uma comunidade específica, garantir a participação da comunidade na construção do orçamento, né? Isso é muito tratado como orçamento participativo, muito realizado em diversos municípios. Então essas serão as principais atribuições de um vereador. Nesse contexto, uma segunda proposta, uma segunda promessa de campanha da Isabel pode estar atrelada, por exemplo, a garantir, como nós vemos no exemplo a seguir, que há uma verba destinada à arborização, à criação de corredores arborizados, ou seja, vias pavimentadas com várias árvores, em algumas das ruas de Belém. Então ela pode se comprometer também em garantir recursos, né, nos próximos anos para esse tema, para esse projeto, e igualmente fiscalizar a execução deste projeto, fiscalizar que efetivamente esse recurso que foi alocado com essa finalidade está sendo aplicado, né? Não apenas evitar que o recurso seja desviado irregularmente para outros fins, mas garantir que o planejamento seja executado, né? Nós não precisamos nem entrar no aspecto da corrupção, de desvio de verbas públicas, mas executar os projetos por si só, né, fazer com que aquilo que foi planejado seja de fato entregue, já é por si só um desafio. Então, acompanhar a execução de qualquer projeto, né, que foi elaborado em conjunto com a sociedade é sim uma atribuição bastante relevante, né, porque
porque existe uma diferença muito grande entre simplesmente idealizar, planejar algo e efetivamente conseguir executar aquele planejamento. É por isso, repito, que essa atividade de fiscalização, de acompanhamento, ela é sim extremamente relevante na esfera legislativa, ou seja, para uma pessoa que ocupa um cargo legislativo. Nesse contexto, nós vimos então duas promessas possíveis, né, por parte da Isabel. Ela poderá naturalmente ter outras promessas, mas o principal disso, o principal da sua candidatura é sim representar os anseios, né, a principal demanda da comunidade onde ela mora. Então ficamos por hoje, até o próximo final de semana. Muito obrigado pela sua atenção.